Pode começar, Levon. Boa noite a todos. É um grande prazer novamente estar apresentando um webinar de um assunto muito importante, particularmente para mim. Boa parte me conhece há bastante tempo. Eu sou o Levon, fui durante algumas gestões presidente da ANAPRE, e um dos projetos mais caros, tanto para mim quanto para a nossa diretoria na época, do qual o Paulo fazia parte, e que continua fazendo parte, é um ganho para o mercado, essa continuidade, eram os manuais técnicos. Então, dentro desses manuais técnicos, nós conseguimos finalizar em 2023 o manual técnico de RAD, do executor de RAD, que detalha conceitos, recomendações, dicas, práticas, tudo aquilo que é necessário no dia a dia de uma execução, de um projeto, de uma venda, de tudo. É bastante abrangente, acho que vai ser bem proveitoso para todo mundo. E é um dos manuais, o outro é o de concreto, que está na mão do nosso colega Massal. E tem mais um que está sendo iniciado, esse vai demorar mais um tempo, é o manual técnico que fala de lapidação, recomendações de lapidação. Mas hoje estamos agora reunidos, eu estou vendo que está entrando bastante gente, então eu estou literalmente enrolando um pouquinho para que mais gente possa participar, usufruir e mandar as perguntas pertinentes ao longo da palestra do Paulo. No final, a gente vai analisar cada uma das perguntas e o Paulo vai tentar compartilhar suas respostas conosco. Paulo, a bola é tua, boa sorte e bom proveito para todos que estão nos Ok. ouvindo. Muito obrigado. Bom, nós costumamos, tem aquele fator brasileiro, né, que é os 2 minutinhos. Então, eu vou esperar mais 2 minutinhos para efetivamente começar. Nós estamos aqui com 25 pessoas na sala. Esperar mais 2 minutinhos, aí a gente efetivamente começa, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar já com vocês. Uma coisa que você pode aproveitar, Paulo, até passar um pouco do histórico de como que esse projeto nasceu, como que esse projeto evoluiu, passou pela mão de duas coordenações de maneira Sim. harmônica e eu acredito que o resultado final foi muito bacana. Então, Não, com certeza. Com eu certeza. acho que começa por ali, que aí dá tempo da turma chegar na hora da técnica, tá bom? Na verdade, eu revisando aqui algumas anotações para montar a apresentação, verifiquei que nós tínhamos arquivos de 2021, ou seja, nós começamos a fazer esse manual, a construir esse manual, e no decorrer do tempo ele foi sendo encorpado com novos assuntos que a gente achava pertinente, novos temas, novos tópicos. Então, inicialmente começou na minha gestão como diretor técnico de rádio. Depois a Eliana de Oliveira, que hoje não faz parte da Sher Williams, mas mudou de divisão, então não está mais com a gente na ANAPRE diretamente. Ficou como diretora durante a gestão seguinte. Ela deu continuidade e eu fiquei acompanhando junto com ela a execução, até que no começo de 23, a gente conseguiu concluir, e aí entramos num processo de revisão, de formatação, até a gente conseguir chegar numa apresentação bastante interessante, tá? Eu acho que é importante a gente mostrar isso para vocês. Nós não somos donos da verdade, tá? Nós não somos donos da verdade. A única situação que a gente tem o grupo que faz parte da NAPRE, que hoje está na diretoria, são basicamente pessoas com uma boa experiência de mercado, né? Boa vivência de mercado. Boa vivência de mercado eu coloco acima de 20 anos, né? Então, são pessoas que já passaram por várias situações e sempre tem algo a contribuir.
Então, eu até coloco aqui na minha apresentação, esse manual, ele não é um manual fechado, né? Ou seja, totalmente concluído. Nós até queremos que que o público, de uma maneira geral, que tenha contato com o mercado em si, que nos façam sugestões de inserção de novas informações, de novos conceitos, ou que a gente vá procurar algumas informações a mais para que a gente possa tornar cada vez mais completo esse manual, ok? Uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: o site da ANAPRE, ele tem, vocês vão ver algumas citações durante a minha apresentação, de alguns documentos, ou são recomendações que a gente desenvolveu no período nos últimos 10 anos, mais ou menos, sob a orientação de determinados procedimentos, como fazer, quais são as considerações que você tem que ter, ou seja, é uma orientação de qualquer maneira. Nós estamos num processo de revisão dessas recomendações, tá? Espero aqui até o final de julho a gente tenha concluído todos. Nós estamos mais ou menos na metade. Aí nós vamos fazer a divulgação de todos já com a data atualizada. Tem alguns de 21, tem alguns de 22, desculpa, de 2011, 2012, 15, 17. Então a gente está atualizando tudo para poder poder lançar novamente. E eu faço um convite a todos que estão aqui presentes. Nós temos regularmente, mensalmente, uma reunião do Comitê Técnico de Rádio, da qual sou coordenador. Nós temos essa reunião onde a gente está fazendo a revisão desses materiais, vamos chamar assim, onde todos têm oportunidade de dar seu palpite. E o que é interessante, não há como é que eu vou dizer assim, não é um clube fechado. Nós temos todos os tipos de participantes, nós temos projetistas, nós temos especificadores, nós temos fabricantes, nós temos executores, ou seja, todo o tipo do público que pertence que é o público-alvo da ANAP, melhor falando. Então, as reuniões são abertas, não é uma reunião à porta fechada, um clubezinho, não. O que a gente quer, quanto mais gente participar, melhor, porque dessa forma a gente consegue divulgar a nossa associação, divulgar o que ela pode trazer de benefício e principalmente conhecimento das pessoas que estão mais tempo no mercado, tá? Acho que era isso aí que eu tinha para falar. Se alguém tiver interessado no próximo dia, confirma para mim, Mônica, é dia 18, né? A próxima reunião? Isso, a próxima reunião de rádio é no dia 18. Então, no dia 18 do 6 às 8h30 da manhã, nós sempre fazemos das 8h30 até as 10, e dentro desse período a gente tenta ser o mais assertivo possível, né? Com as discussões, com as ideias, e eu acho que seria interessante quem tiver interesse e oportunidade de participar também, tá? Depois que nós acabarmos de fazer as revisões desses documentos, orientativos que nós temos, essas recomendações, como eu falei, nós vamos entrar efetivamente na revisão da norma, tá? Isso deve acontecer só no segundo semestre, mas vai ser digamos assim, uma atividade formalizada, tá? Então, tem anuência da ABNT para que a gente possa fazer essa atualização, porque a última atualização, que é essa norma, a 14050, desculpe, né? A 14050, que fala sobre revestimentos resinados epóxi, ela foi feita em 98, ou seja, está mais do que na hora de que ser atualizado. E a ideia é a gente colocar as novidades de mercado, né? Como, por exemplo, essa norma, ela não deve ser aplicada literalmente a uretanos, porque normalmente os uretanos, evidentemente dependendo do sistema, têm um desempenho completamente diferente do epóxi. Então, você pode estar utilizando em algumas situações a régua para baixo ou a régua para cima. Então, aí a proposta é não só fazer a atualização da epóxi, mas também criar itens específicos ou parâmetros específicos para a avaliação do uretano. Bom,
São 18h41, vamos começar aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí já? Ok? Tá ok, pode continuar. Vamos lá. Perfeito. Lady Murphy, agora travou, peraí. Peraí, deixa eu descomprar. Peraí que agora deu um... Só porque nós testamos... Vamos ver. Deixa eu descompartilhar de novo, só um pouquinho. Para fechar a apresentação. Ok, agora vai. Acho que agora vai. Vamos lá. Agora sim. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre o Manual de Boas Práticas para o Executor de RAD, tá? Como eu já falei para vocês, a ideia é transferir conhecimento. A gente quer, em palavras mais objetivas, elevar a régua do mercado, para que todos tenham oportunidade de ter uma atividade profissional, mas ciente daquilo que está fazendo. Se ele está fazendo da maneira correta, tanto do ponto de vista técnico, tanto como do ponto de vista comercial. Ou seja, não basta você querer ser um empreendedor, você tem que ter capacitação para isso também. Então, às vezes, a gente vê várias situações em que o aplicador tem uma qualificação técnica exemplar, mas ele peca na questão de organização, de conhecimento dos seus custos reais. Então, é o que nós vamos abordar aqui, tanto a parte técnica como a parte comercial também, tá bom? Então, vamos lá. Aqui uma breve descrição sobre a minha pessoa, não vou ler, evidentemente, né, mas eu tenho aí mais de 25 anos de mercado, com passagem nas empresas NS Brasil, BASF e Jotun, e atualmente eu estou aqui há 5 anos e meio, estou na Viapol como gerente de produto da linha de pisos e revestimentos. Tá? Introdução. Como eu falei anteriormente, né, houve aí uma vontade muito grande da diretoria e do conselho de criar um material que pudesse servir como orientativo, né, para os executores de rádio, no sentido de a gente poder potencializar a capacitação desses profissionais, né, e efetivamente conseguir que haja uma disseminação no mercado de conceitos de uma forma correta. É muito comum a gente ouvir alguns conceitos de uma forma errada. Volto a dizer, não somos os donos da verdade, mas é importante a gente compartilhar aquilo que a gente tem de informação para que todos tenham a possibilidade de assimilar ou não, tá? Bom, esse manual ele foi montado em tópicos, né, que permite consultas específicas por tema. Então ele é um facilitador real tanto para os executores como demais profissionais, como especificadores, engenheiros, compradores e outros participantes do mercado de piso. Tá? Não é uma obra fechada, como eu comentei, nem concluída, e esperamos contribuições para aperfeiçoá-la. Bom, então nós vamos falar hoje basicamente sobre esses tópicos que nós estamos vendo aqui na tela, né? Eu vou falar especificamente sobre cada um deles, né? Então, esse material aqui, ele pretende, como eu já falei, contribuir para a melhoria e desenvolvimento técnico da atividade, tá? O que a gente tem que ter como conceito nós não podemos deixar o mercado, usando, desculpe a palavra chula, mas se prostituir totalmente. Tá? Nós temos que trabalhar para cada vez mais termos um mercado ético, um mercado em que haja igualdade de condições para todos. Essa forma, todo mundo tende a se ser beneficiado. Tá bom? Vamos efetivamente começar, então. Então, a primeira coisa a ser feita é a definição da solução técnica, né? Então, para isso, a gente criou esse checklist,
tá? Nada mais é do que um formulário em que você levanta o maior número de informações referentes às condições atuais da estrutura que você quer revestir. Então, as condições de operação, tipo de solicitação mecânica, química, como que é efetivamente o sistema construtivo do substrato, se é laje, se é piso sob solo, que situação que é. Então, esse formulário ele traz uma radiografia da situação da área em si e facilita bastante você especificar o tipo de revestimento mais indicado. Evidentemente, a gente tem aqui informações como tipos de agentes químicos. É importante você ter todas essas informações até para facilitar no processo de especificação. Então, agente químico, tá? Qual é a concentração? Vocês podem ver aqui nessa área. Deixa eu colocar aqui um ponteiro. Então, aqui a gente fala, ó, concentração, temperatura de operação. Isso é muito importante porque a temperatura, às vezes, potencializa a agressividade de um agente químico. Então, a uma temperatura normal, aquele produto naquela concentração não apresenta risco nenhum, nem para quem está na imersão com o piso em si. Mas quando ele tem a temperatura elevada para o processo e, eventualmente, pode cair no chão, ele muda completamente as características dele e pode se tornar um material agressivo. Então, a ideia é tirar uma radiografia, efetivamente, da situação que você tem no local, tá? Uma vez colhidas essas informações, nós vamos aqui para essa nova tabela, que nós chamamos de árvore de seleção, né? Então, aqui o que a gente fez? Nós criamos uma tabela em que você tem os sistemas básicos de revestimento nessa ordenada, né? E aqui você tem as situações em que você pode encontrar, como por exemplo, se tem desgaste mecânico ou não, se tem resistência à raiz ultravioleta, o aspecto antiderrapante ou não, ou seja, são variáveis que você pode ter. E essa tabela, ela indica, através dessas colorações vermelha, amarela e verde, qual que seria o revestimento mais indicado para aquela situação que se apresenta. Então, aqui, a gente consegue ter uma orientação. Evidentemente que podem aparecer uma ou duas, eventualmente até três possibilidades para uma mesma área. Mas aí, evidentemente, é interessante trocar informação com o fabricante de revestimento, por exemplo, para ele também auxiliar no processo de indicação do produto, ou melhor dizendo, especificação. Então, essa planilhinha aqui é bem interessante. Vocês devem estar me perguntando, pô, como é que eu consigo aquela planilha anterior e como eu tenho acesso a essa planilha informativa? Mônica, você pode colocar no chat o link para fazer a solicitação? Coloco sim. Tá. É o seguinte, nós vamos compartilhar com todos os presentes aqui uma cópia desse manual, ou seja, façam suas anotações, mas não fiquem preocupados em tirar foto, print de tela, esse tipo de coisa, porque vocês vão ter acesso a esse material integralmente, tá? Ela vai colocar o link aqui no chat, se inscrevam e num prazo aí de até 30 dias, vocês vão receber uma versão digital, tá? Não é uma versão impressa. Por que 30 dias? Como eu falei, nós estamos fazendo sempre atualizações e revisões. Mesmo que a gente esteja já na terceira revisão, sempre aparece alguma novidade, né? Ou então uma nova informação. Então, estou colocando esse prazo como até 30 dias, um prazo limite para vocês poderem receber uma apresentação diferente da que eu tenho aqui, totalmente diagramada, um material bastante interessante, tá? E se eventualmente alguém tiver interesse numa versão impressa, entre em contato com a NAPRE através do nosso e-mail e peça esse exemplar. Aí, no caso, o exemplar expresso, ele é cobrado, e aí teria que pagar as taxas de remessa,
tá? Mas não é nenhum valor absurdo. Mas é o que a gente está disponibilizando a versão digital totalmente gratuita, ok? Continuando aqui. Então, aqui a gente faz aqui uma orientação de como deve ter feito o cálculo, por exemplo, para uma pintura, tá? Então, o consumo médio teórico de tinta seria feito da seguinte maneira. O consumo não é um valor definido pelo mercado, e sim a espessura de filme seco, que é o mais importante, tá? É muito comum a gente colocar que a especificação do cliente é 300 gramas por metro quadrado. 300 gramas por metro quadrado de um material 100% sólidos é uma situação. 300 gramas por metro quadrado para um material com médio sólidos na faixa de 70% de sólidos é outra completamente diferente. Então, o desempenho, a espessura é menor, né? O filme seco é aquilo que fica efetivamente no piso. Então, essa informação é bastante importante porque ela vai te trazer a informação real do que o cliente vai ter, real conhecimento daquilo que ele está comprando, certo? E o que ele efetivamente precisa. Então, essas informações, espessura de filme seco, sólido, peso e volume e densidade, todo fabricante de revestimento tem obrigação de ter uma sua ficha técnica. Então, não é necessário você saírem procurando ou tentando se preocupar como medir ter essas informações. Toda a ficha técnica tem, tá? Então, aqui eu fiz uma simulação. Imaginemos aqui que a gente tem uma pintura epóxi, a especificação são 300 micras, são 300 gramas, tá? Essa tinta ela tem 90% de sólidos em peso, tá? E a densidade dela é 1,4. Então, se você usar essa equação matemática aqui em cima, você vai ter 300 micras vezes 0,9 vezes 1,4. Nós precisaríamos de 378 gramas por metro quadrado para que a gente tivesse uma espessura final de 300 micras, ok? Então, essa é um parâmetro de cálculo que deve ser feito por um comprador. Você está me oferecendo o quê? Está me oferecendo 300 gramas por metro quadrado. Tá. Qual o teor de sólidos e qual a densidade? Para saber se você está em igualdade de condição. Eu já vi N situações em que a empresa A entra com uma proposta e a empresa B entra com uma outra proposta. Ambas têm o mesmo consumo, mas com teor de sólidos completamente diferentes, tá? E essa mesma equação aqui, ela pode ser modificada em função daquilo que você precisa. Então, só trocando aqui as variáveis, né, de posição, você pode descobrir a espessura úmida e a espessura seca, tá? Aqui tem a formulinha para vocês também saberem como é que faz, tá? Como eu falei, isso também está no manual, ok? Continuando aqui, já vamos partir agora para a questão de definição de custos envolvidos, tá? Então, é importante que todos tenham algumas informações básicas sobre a sua empresa, tá? Então, o que é o ponto de equilíbrio? Precisam ser somados todos os custos diretos e custos indiretos para definir qual o valor mínimo para pagar todos os custos, ou seja, todas as contas no final do mês. Esse valor somente será apurado se forem alcançados todos os custos, e assim se conseguirá o melhor resultado sem nenhuma surpresa. Como eu comentei, se o empreendedor não tem essa informação, qual que é o ponto de equilíbrio dele, ou seja, quanto que ele precisa efetivamente faturar para descontando os impostos, para manter a empresa operando, pagar funcionário, pagar fornecedores, essa é basicamente essa questão, tá? Pode parecer uma coisa até básica, mas é comum a gente ver erros de conceito até, em que os custos são muito aquém daqueles que deveriam ser, e na verdade o empreendedor está praticamente pagando para trabalhar, tá? Então, budget é o orçamento anual, né? Então, esse orçamento deve ser feito no último trimestre do ano passado, baseado em resultados anteriores e atuais, com todas as projeções. Ou seja, ali você verifica quanto que você faturou efetivamente e qual é a tua proposta de faturamento para o próximo ano, tá? Quanto maior o detalhamento você tiver, melhor você consegue saber o que você precisa fazer para chegar a um determinado faturamento ou, por exemplo, poder comprar equipamentos. Então, se eu não atingir um determinado faturamento no primeiro trimestre, eu não posso
pensar em comprar um carro novo, ou mais um carro, ou um equipamento específico, uma fresadora, uma politriz, ou algo parecido, que tem um valor um pouco mais alto, se eu não tiver exatamente um conhecimento daquilo que está acontecendo dentro da minha empresa. Tá? Resultado é simplesmente a apuração de quanto estava previsto com relação ao faturamento. Apurando essas informações, consegue-se ter uma visão das metas e se o planejamento está sendo mantido. É basicamente aquilo que todo mundo faz no final do mês. Quanto cada um recebeu, isso como pessoa física, quanto você recebeu, certo? E quanto que você gastou, para ver se está tudo dentro do seu orçamento, né? Se não teve despesas imprevistas ou despesas que não foram consideradas e que normalmente você tem. Então, essa a finalidade dessa avaliação. Aí o lucro, né, é a diferença de quanto custa um produto ou serviço pelo valor que ele foi vendido. Então, se uma laranja custa R$1 e foi vendida por R$2,50, portanto, o lucro é de R$1,50, uma coisa básica, né? Agora, lucro líquido é a diferença de todos os custos diretos e indiretos de um produto ou serviço pelo valor que foi vendido. Então, uma laranja custa R$1 e foi vendida por R$2,50. Então, desconta-se 0,75 de impostos e 0,25 de despesa com funcionários. Portanto, o lucro líquido de cada laranja é de apenas 50 centavos. Tá? Então, aqui é meramente um exemplo, não levamos em consideração aqui porcentagem de impostos ou custo de funcionário, mas é só para vocês entenderem a mecânica do raciocínio. Tá? Vamos continuar aqui. Então, aqui, definição de preço de venda. Novamente, é aquela velha situação. Você precisa ter conhecimento dos seus custos efetivos para você poder ter um preço correto, real, né? Onde você tem exatamente dimensão daquilo que você está ganhando ou deixando de ganhar. Então, aqui a gente montamos aqui uma planilhinha, um modelo básico para compor preços, né? Então, a gente coloca aqui valores diretos envolvidos no orçamento de mão de obra, materiais, mobilização, custos diretos, ou seja, materiais, mão de obra, valor total, e assim cada um desses itens, tá? Definir o ponto de equilíbrio, verificar com o comprador qual o valor dos impostos aplicados no serviço, isso é muito importante, né? Quanto que você vai efetivamente ter que recolher de impostos, seja sobre materiais, seja sobre mão de obra, para ter essa informação. Definir qual a margem de lucro que será aplicada no orçamento, verificando sempre a rentabilidade, né? Então, é importante que você tenha noção de qual é a minha necessidade de lucro ou que lucro eu quero ter. Aí você estabelece aquele número, que pode ser uma porcentagem sobre os seus custos, isso fica a critério de cada um, tá? Mas é importante você ter. E em função disso, você consegue chegar a um valor total de, por exemplo, aqui, R$ 2.858. O valor em si não importa, mas o que importa é a mecânica que você desenvolveu para chegar nesse número final. Tá? Então, é muito importante isso. Gente, a perenidade de uma empresa, a perenidade de um empreendedor, ela está diretamente relacionada com o fato de ele conhecer exatamente os seus custos e valorizar, ou valorar, né, o seu trabalho. Então, se ele não tiver exatamente noção de quanto custa o trabalho dele, ele pode fazer algumas negociações, digamos assim, ruins. Tá? Isso acontece com frequência porque na necessidade ou na ânsia de você fechar mais uma obra, muitas vezes você cede, né, para quem está negociando com você. E aí você tem alguns imprevistos nessa obra, como, por exemplo, você determinou um prazo de execução e, na realidade, esse prazo aumentou 50%, ou seja, os seus custos serão 50% maiores, a grosso modo. Então, de uma situação azul, você pode cair numa situação vermelha para aquela obra em si. Então, por isso que é muito importante você ter certeza daquilo que você está fazendo. E a única forma é você ter clareza nos seus custos, ok? Definição das responsabilidades, né? Então, a gente preconiza, vamos chamar assim, que a prestação de serviços, né, seja de uma forma formalizada. Ou seja, mesmo que eventualmente não haja uma nota fiscal,
tá? Que infelizmente é uma coisa normal no Brasil, haja um contrato entre as partes, porque nesse contrato a gente define exatamente quais são as responsabilidades e os deveres de cada uma das partes envolvidas, certo? E dessa forma, fica claro aonde vai a responsabilidade de cada um, e se eventualmente você tiver algum tipo de descumprimento das cláusulas desse contrato, o próprio contrato vai definir a forma de penalização à parte infratora. Então, aqui é só um modelo do que nós sugerimos, né? Para chegar a esse modelo aqui, nós conversamos entre nós, depois nós tivemos assessoria do escritório de advocacia que trabalha para a ANAPRE, nos orientando de como deveríamos colocar determinados itens, tá? Eu não vou falar de todos os itens, porque são uma quantidade grande, vou falar de alguns. Como eu disse, como vocês terão acesso a uma cópia desse manual, fica fácil vocês poderem consultar no detalhe uma informação específica, tá? Então, são os dados básicos da obra, então, o objeto do contrato, o local da obra, o serviço vai fazer uma descrição completa do que vai ser executado, o cronograma, os materiais que são envolvidos, ou seja, todas as informações pertinentes àquele contrato, tá? E detalhamento de informações, ou seja, o revestimento é tal, o preço é tal, a metragem é tal e o total é tal. Então, de parte dessas informações, começa efetivamente a tomar formato, né, o corpo, esse contrato em si, tá? Data de início da obra, data de término previsto da obra, tá? E o serviço a executar conforme a descrição e procedimentos em anexo com detalhamento do processo de aplicação. Ou seja, aquilo que você vai fazer, você tem que anexar no contrato, porque fica documentado. É importante que ambas as partes assinem, tá? Ou seja, uma cópia para quem está contratando e uma cópia para o contratado. Ok? Então, aqui, como eu falei, são várias informações, mas eu chamaria a atenção para alguns pontos especificamente. Então, lembra que nós, no começo, falamos do checklist, né? Então, vamos supor a seguinte situação, que o checklist foi feito há 90 dias atrás e somente agora esse contratante decidiu fazer a obra. Quando for efetivamente ser iniciada a obra, é necessário fazer uma nova checagem, uma nova fiscalização daquilo que foi proposto e daquilo que está sendo contratado. Porque nesse interim de 90 dias, muita coisa pode ter acontecido. Aquela condição que você tinha há 90 dias atrás naquela área, não tem mais. Ela pode estar igual ou pode estar pior. Dificilmente ela está melhor. Tá? Então, é muito importante fazer essa checagem. Então, aqui a gente coloca as responsabilidades do aplicador, tá? Do contratado, no caso, né? Tudo que ele tem que providenciar, ou seja, documentação, proteção individual, IPIs, ou seja, ele vai ser responsável pelos seus funcionários, tá? Inclusive na questão de higiene e segurança do trabalho. E no caso também de combate a incêndio, ou seja, a responsabilidade sobre os funcionários, sobre o pessoal da equipe, é do contratado, tá? Não tem como fugir disso. E eu já vi várias situações em que um funcionário ele pode pôr a perder uma negociação de meses por uma má conduta, simplesmente por uma má conduta, um desrespeito a um funcionário da empresa contratante. Tá? Então, é importante ter um controle daquilo que está efetivamente acontecendo. Mas falando da obra especificamente, então fazer uma nova vistoria, acompanhando com o checklist, né, para você verificar realmente as condições em que foi feito esse checklist e que estão hoje essa área em questão. Tá? Então aí a gente sugere, né, fazer um termo de início de obra, onde você relata se as condições são as mesmas do checklist feito na data anterior, né, ou se tem alguma variação. Então, por exemplo, a área era coberta, hoje está descoberta, né, vai ser coberta novamente, mas e nesse interim, como é que funciona? Pode chover, e aí o piso vai molhar. Piso molhado, como é que você faz a aplicação do revestimento? Então, são coisas que têm que ser alinhadas antes de você iniciar. Porque depois que você iniciou, é complicado você fazer alguns ajustes de alguns pontos, tá? Então, é importante fazer essa vistoria pré-obra, tá?
para efetivamente você, eventualmente, aparar alguma aresta que tenha que ser feita, ok? Uma coisa muito importante é o seguinte, não é correto transferir para o contratado a responsabilidade sobre uma avaliação estrutural do substrato, nem emitir laudos técnicos. Não é a função de uma empresa de aplicação ou de um aplicador, tá? Essa função é de um especialista, um especificador, um projetista, ele que vai ter que dar esse laudo, não é a empresa de aplicação que vai fazer isso, tá? Por quê? Ele pode assumir responsabilidades que não são suas, ou até por falta de conhecimento, ele dá uma informação e no futuro essa informação não se concretizar, certo? Ou seja, aconteceu justamente aquilo que ele disse que não iria acontecer. E aí é um problema muito sério, tá? Então aqui a gente recomenda, né, que o cliente deverá fornecer toda e qualquer descrição do processo de operação da área, que consiste em limpeza ou asepsia, condições de uso, responsabilidade total do cliente, ou seja, tudo que está no checklist, ok? É importante essa questão de limpeza e asepsia, como ela é feita, né? Como que ela é feita, ok? E, evidentemente, sempre ter uma assinatura no termo de responsabilidades, ok? Aqui, a coisa mais importante é o seguinte, é sempre importante você ter os boletins técnicos dos fabricantes. Esses fabricantes, eles devem atender, os produtos desses fabricantes, no caso, devem atender a norma BNT NBR 14050, que rege revestimentos resinados epoxídicos, tá? Então, é importante que tenha essa informação. Eu recomendo nunca comece uma obra sem uma leitura da ficha técnica e da ficha de segurança, tá? A FISPIC dos produtos, porque pode ter alguma particularidade naquele produto que você só venha saber durante a aplicação e ela pode, necessariamente, ela não pode ser corrigida, tá? Aqui a gente fala da questão da responsabilidade sobre a equipe, né? Ou seja, com relação ao uso de substância entorpecente, a bebida alcoólica, né? Uma coisa que é muito importante é um boletim diário de obra, ou seja, relatar aquilo que efetivamente aconteceu naquele dia, quantos funcionários tinham, quais eram os funcionários presentes, que hora que chegou, que hora que saiu, se pôde trabalhar, se não pôde trabalhar, por que que não pôde trabalhar, né? Por quê? Um dia perdido de trabalho, para quem está contratando, pode ser não seja representativo, mas quem é o contratado porque aquele dia ele não faturou, né? Então é importante ter isso documentado. E muito importante também é o seguinte, coletar a assinatura de um representante da empresa, porque esse boletim diário de obra funciona como um documento legal, tá? Aí, evidentemente, o que foi acordado em termos de remuneração pelos serviços, tal, como que vai ser a forma de pagamento, aí se não tiver pagamento, multa e mais juros de mora, ou seja, coisas práticas, básicas da comercialização em geral, tá? E aí pode ser vincular o pagamento à apresentação dos boletins diários de obra. Tem contratante que coloca dessa forma. Você tem que me entregar isso diariamente, certo? Ou só vou fazer o pagamento se eu tiver todos os boletins da obra. Porque, eventualmente, ele não teve oportunidade de acompanhar o seu trabalho, mas ele quer saber o que cada dia do tempo que ele pagou pela presença da sua empresa, que ele o que aconteceu efetivamente, tá? E, ao término da obra, o contratado deverá entregar todas as áreas limpas e desimpedidas, isolar as áreas onde foram executados os serviços para que não haja circulação de terceiros até a cura efetiva do revestimento, tá? Como eu falei, são várias cláusulas, não vou ler todas, mas basicamente aqui, todo e qualquer vínculo empregatício dos funcionários que estão na obra, efetivamente, é de responsabilidade do contratado. O contratante não tem nada a ver com isso, tá? Isso é muito importante porque já presenciei situações em que, no futuro, um funcionário do contratado abre um processo contra a empresa contratante, tá? Então, é muito importante ter essa parte da questão
dos registros dos funcionários. Tá? O contratado deverá arcar com todas as despesas de refeição e locomoção do pessoal, bem como assegurar que o seu pessoal esteja uniformizado e credenciado para a obra em questão. Isso é muito importante. Estar uniformizado é muito importante, porque é a sua empresa que está sendo divulgada naquele momento da obra. Tá? E também demonstra um mínimo de organização para o teu contratante. Tá? O contratante pode fazer vistoria, supervisionar a obra. Tem algumas situações que os acompanhantes designados pelo contratante são verdadeiros cães de guarda, eles ficam do começo ao fim da obra acompanhando o dia a dia, né? Não é nem a distância, é no local, tá? É ao lado do processo de aplicação. Então, é um direito que ele tem, tá? E tem outros aspectos também. Um importante aspecto aqui que eu gostaria de colocar é a questão sobre a questão a questão de garantia, tá? Nós chegamos a um consenso na ANAP de que o prazo de garantia deveria ser no mínimo de 12 meses, tá? Vigente após a entrega da obra, formalizada através de termo de aceite de obra. Isso é muito importante. Não basta você concluir a obra e ir embora. Você tem que concluir a obra e alguém assumir, assinar a entrega dessa obra. Por quê? Vamos supor que você saia numa sexta-feira, numa obra linda, maravilhosa, e durante o final de semana, vamos lá, aconteceu uma chuva muito forte, o telhado não aguentou, molhou o piso, prejudicou o revestimento. Responsabilidade de quem? É do contratado? Não é. Você foi embora, eventualmente um animal, um cachorro, um gato, andou sobre o revestimento, responsabilidade do contratado? Não é. Uma coisa mais simples, insetos. Tá? Tem determinadas regiões do Brasil em que você tem uma incidência de insetos absurda. Tá? Até parece que tem alguma coisa no revestimento que atrai os insetos. Também não é uma responsabilidade sua. Mas é importante você fazer o termo de aceite de obra e tirar foto. A melhor coisa que existe é a foto. Papel escrito, assinado e foto não tem argumento. Tá? É uma prova concreta daquilo que você tem como documentação. Um detalhe importante sobre essa questão da garantia, né? Por se tratar de um revestimento, não deve seguir a garantia de 5 anos do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, o prazo do mesmo deve ser avaliado e acordado entre as partes, conforme as expectativas e possibilidades técnicas para cada sistema de revestimento. Em português, claro, isso quer dizer o seguinte: você não deve, evidentemente, fazer um exemplo, vender um sistema de pintura, tá? E garantir para o cliente que ele vai ter uma durabilidade de 5 anos, né? Dependendo da situação, né, em 3 anos, 4 anos, não existe em determinados pontos mais revestimento, certo? Então, ou seja, o prazo era muito longo para o desempenho daquele revestimento. Então, para que tenha assim, um prazo maior, esse revestimento tem que ser mais robusto, ou seja, de maior espessura, para poder suportar o desgaste que ele vai receber durante esse período. Ok? Então, é muito importante ter essa percepção, né? Evidentemente, entrar em acordo com o cliente com relação à expectativa de cada um, para que depois ninguém tenha nenhuma surpresa, né? Chamo atenção aqui sobre a questão da manchamentos aleatórios, nuances de cor, é uma coisa que pode acontecer. É sempre importante vocês trabalharem em parceria com um fabricante de revestimento, porque é ele que vai te dar todo o suporte técnico com que diz respeito ao produto. A aplicação é a responsabilidade do aplicador, mas as características do produto, a qualidade do produto é responsabilidade do fabricante. Então, tenha uma cooperação com ele, uma parceria com ele, no sentido de ele te dar o suporte que você precisa
para aquela situação. Então, nuances de cor do revestimento, pode acontecer? Pode, desde que não seja uma coisa muito grotesca, né? Era cinza escuro, ficou cinza claro, é uma coisa grotesca, aí não tem argumentação, né? É preciso chamar o fabricante para entender o que aconteceu, mas por isso que é importante isso. Então, manchamentos aleatórios também podem aparecer com maior ou menor intensidade no ambiente, tudo em função da condição do substrato, do ambiente em si, se você tem ventilação, se você não tem ventilação, você pode trazer na ventilação algum contaminante do exterior que mude a característica do revestimento, ou seja, existem várias possibilidades para que isso aconteça, né? Um outro detalhe muito importante é revestimento de baixa espessura, eles não devem ser considerados como corretores de planicidade e caimento. Tá? Ondulações podem ser reveladas em maior ou menor intensidade, dependendo da qualidade do substrato, né? Normalmente, em substratos totalmente planos, o nível de ondulação é bem discreto. Trocando em miúdos é o seguinte: se você tem um revestimento, vai aplicar um revestimento num piso que é cheio de ondulação, e você coloca um revestimento brilhante, por exemplo, o que vai acontecer? Todas as imperfeições do revestimento serão destacadas, tá? Então, o que vai acontecer? O cliente vai ficar insatisfeito. Então, é importante deixar claro que esse tipo de revestimento de baixa espessura, ele acompanha a planicidade, a topografia do seu piso. Ele não corrige nada. Se a intenção do cliente é correção, aí é um tratamento à parte, um custo à parte. Mas não é um revestimento de baixa... Não podemos ter a pretensão de um revestimento de baixa espessura, faça essa correção. Ok? Estamos quase acabando, pessoal. Esse item aqui. Bolhas de umidade, ou seja, são outros aspectos que podem acontecer, fenômenos climáticos, né, como eu comentei já anteriormente. Então, são todas as situações em que podem acontecer imprevistos. Então, é importante você ter um documento que resguarde, tá? Que te deixe resguardado. E aqui a gente fez uma sugestão, ok? Como eu falei, vocês podem ver detalhadamente posteriormente. Tá? Procedimentos executivos, né? Então, essa etapa tem por finalidade orientar o executor de rádio quanto aos procedimentos básicos que devem ser executados, após a definição da solução técnica. Então, levantei as informações, cheguei à definição técnica, e como é que eu vou executar esse revestimento, né? Então, os custos envolvidos, o preço de venda, as responsabilidades das partes, ou seja, tudo necessário para uma perfeita execução do revestimento. Tá? Desde a análise aí do preenchimento do checklist, né, até a viabilidade técnica daquilo que foi efetivamente sugerido. Ou seja, eventualmente, aquilo que foi anteriormente especificado, no momento presente, ele não atende mais à necessidade do cliente. Tem que ser um outro tipo de revestimento. Tá? A viabilidade da adoção da solução técnica é definida. Então, verificação de checklist, verificação das condições do contorno, ou seja, são todos aqueles imprevistos que podem aparecer e que você vai ter que dar uma solução para ele. Tá? O que você tem alternativas, por exemplo, alternativa de energia, alternativa para sair do ambiente, imprevistos que podem acontecer e que você tem que ter condição de improvisar ou ter um outro plano B, vamos chamar um plano B para aquela situação que se apresenta, tá? Prazos, execução e cura, ou seja, tem que ser tudo bem definido. Isolamento, estanquidade, então, tem que ser acordado entre as partes quem que é responsável pelo isolamento, né? Normalmente, estanquidade é uma responsabilidade do contratante, porque se o problema estiver uma goteira no telhado, não é responsabilidade do aplicador, tá? Iluminação, não tem condição de você fazer uma aplicação de um revestimento no escuro, ou com uma iluminação deficitária. Tá? Então, isso tem que ser verificado também. É comum a gente ver áreas em que, durante o dia, você tem uma presença de luz muito grande, mas ao entardecer você percebe que depende quase que totalmente da luz solar, luz do dia. Né? Pode ser que não esteja sol, mas está mais claro, mas depende da iluminação natural. E aí tem que ser checado isso. Premissa básica, com iluminação de baixa qualidade, não aplique revestimento nenhum, porque você está se comprometendo e não tem certeza daquilo que você está fazendo. Tem determinados defeitos que sem iluminação
você não percebe e não tem como corrigir. Uma vez curado, você não tem como voltar atrás. Tá? Controle de temperatura e umidade do ambiente, da base. Então, essa questão é muito importante porque muitas vezes as pessoas controlam a umidade do ambiente, né? Só que esse ambiente ficou tomando sol, por exemplo, durante o dia inteiro. Então, no final da tarde, o ambiente tem uma temperatura de 25 graus, 25, 26, que seja. Mas o piso, por ter tomado sol durante o dia inteiro, ele apresenta 30. Então, não é o momento de você aplicar, ou uma temperatura até maior, não é o momento de você aplicar, né? Você tem que seguir sempre a orientação do fabricante. A maioria dos fabricantes não recomenda você fazer uma aplicação numa temperatura acima de 30 graus. Alguns vão falar 25, tá? Mas por experiência, dá para você fazer até 30, né? Mas o importante é sempre seguir aquilo que o fabricante preconiza, tá? Riscos diversos que você pode ter na obra em si, verificação de mudanças operacionais futuras, né? E planejamento executivo preliminar, ou seja, como efetivamente você vai executar o serviço, ok? Ainda em procedimentos executivos, a determinação do revestimento a ser dotado, dos seus requisitos, né? Então, devem ser analisados os requisitos abaixo, de acordo com o capítulo 2 da árvore de seleção, para determinar o revestimento que será adotado. Então, por sofrerem desgaste abrasivo, ação mecânica, por sofrerem desgaste químico, por exposição térmica, por conforto e de segurança, procedimento de limpeza, aspecto superficial. Essas aqui são as perguntas que você tem que responder através do checklist e da árvore de seleção. Então, faz o checklist, vai na árvore de seleção e essas respostas, essas perguntas aqui serão respondidas em função dos revestimentos que estão lá colocados na árvore de seleção. Okay? Aqui, uma tabela em que nós temos todas as operações que podem ser feitas, tanto do ponto de vista do revestimento em si, como o desempenho ou as condições operacionais da área em si, como o que você precisa fazer para tornar o substrato em condições de ser aplicado. Tá? É muito detalhado aqui, eu acho que não vale a pena a gente entrar nominar um por um, mas basicamente é o que você precisa fazer, né, para que tenha, que o revestimento tenha o desempenho que você projetou. Tá? Basicamente é isso. Determinação da vida útil estimada. Então, é muito comum um cliente perguntar qual que é a vida útil estimada para aquele revestimento. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham uma orientação do fabricante, tá? Sobre a questão da vida útil estimada. Tá? Por quê? Melhor do que ninguém, o fabricante tem essa informação e pode te ajudar numa negociação com o seu cliente. Tá? Uma coisa muito importante a gente sempre recomenda fazer uma placa-teste, tá? Uma amostra para o cliente ter certeza daquilo que ele está comprando. Tá? Porque muitas vezes ele acha que a pintura vai resolver um problema que ele tem no piso. Né? Seja um problema superficial, por exemplo, né? A pintura não vai resolver. Então, você fazer uma área piloto, uma placa-teste, o nome pode ser diverso, mas é muito importante até para você igualar as expectativas, tanto suas quanto do cliente. Tá? Porque ele pode falar, não é isso que eu quero. Ok? Detalhes para obtenção da vida útil estimada. Né? Então, para a elaboração dessa vida útil estimada, a gente recomenda atendimento da norma técnica do produto, no caso da norma ABNT 14050, características de desempenho do produto, tipo de primer, se necessário ou não, consumo para obtenção da espessura, prazos e procedimentos de manutenção do produto. Tá? Nós temos que seguir as recomendações do fabricante, seguir as recomendações do aplicador, tá? E, se for o caso, fazer os testes e ensaios de desempenho. Tá? Mas uma forma de você garantir, né, vocês vão ver aqui um pouco mais para frente, para obras com um período de garantia um pouco mais longo, é importante vocês agendarem com o cliente visitas técnicas periódicas, inspeções periódicas para ver como está o andamento do revestimento, porque você tem tempo de fazer algum tipo de correção. Ou, por exemplo, uma hipótese, quem já foi no estacionamento de um shopping center?
né? Você está com a garagem inteirinha pintada, porém, as curvas onde todos os carros passam, todos os carros fazem manobra, normalmente apresentam desgaste maior, certo? Você vai esperar desgastar totalmente a tinta naquele ponto, ou você, através de uma inspeção, vai determinar que você precisa ser feita uma modificação no processo ou uma modificação no sistema de revestimento, para poder ter a durabilidade esperada. Então, essa vistoria periódica tem essa finalidade, antever eventuais problemas, tá? Isto é uma responsabilidade do contratante, mas é interessante também que parta do aplicador, tá? Um paralelo que eu costumo fazer quando você compra um carro zero, a fábrica não liga para você, ou a concessionária não liga para você e fala, olha, está na hora de você fazer a revisão. Se você quer manter o seu carro com garantia de fábrica, qual é a sua obrigação? Levar a cada 5 ou 10 mil quilômetros o carro na concessionária para fazer uma revisão, certo? Então, parte do proprietário do local. Mas é importante, também interessante que o aplicador tenha isso como um procedimento rotineiro. Por quê? Nessas novas visitas, ele pode eventualmente fazer uma nova venda ou fazer um reparo naquela que, se necessário, um reparo naquela que foi feita, ou até ter um novo negócio para negociar com o cliente, tá? Pelo fato de ter ido e detectado uma necessidade, tá? Cuidados das situações específicas, ou seja, situações específicas de obra, como condições climáticas, uso de operação, não previstas inicialmente. Então, não estava previsto, por exemplo, tráfego de paleteiras com roda rígida. É completamente diferente do que uma empilhadeira. Desculpa, falei paleteira, mas ou mesmo uma paleteira. Uma paleteira. Tem paleteiras com rodas de poliuretano e existem paleteiras ainda com rodas maciças, algumas até de ferro. Essas paleteiras de ferro, elas trazem uma abrasão, um desgaste muito grande para o piso, certo? Então, é uma coisa que não estava prevista e apareceu de repente. Então, isso tem que ser avaliado também, para que não ocorra surpresas após a entrega do serviço, né? Orientações para aquisição do material, isso aí junto com a assessoria do fabricante, né? Consulta a norma BNT 14050, caso se tenha alguma dúvida ou necessidade de esclarecimento, né? Pode se utilizar como apoio à norma referida, né? Essa norma ela estabelece os procedimentos para projeto, seleção, execução, inspeção, avaliação de desempenho e recebimento dos produtos e serviços executados. Então, existem testes que são possíveis serem feitos com o produto já aplicado para verificar se o desempenho está dentro da norma, por exemplo, né? Ou se atende às necessidades do cliente, tá? Serviços preliminares, então seria planejamento de aplicação, a seguir são listadas as informações que devem constar no diário de obras e também devem ser seguidas, tá? Então, condição de umidade do substrato, checagem da voltagem disponibilizada, condição climática e temperatura do piso. É importante você sempre trabalhar com a previsão do tempo, tá? Está prevista uma tempestade. Será que o sistema de captação de água vai dar conta? Eu já vi situações em que o cliente teve a área inundada, literalmente inundada, porque houve um problema com uma calha. Ela não suportou o volume de água, se desprendeu do teto e aí molhou totalmente o piso. E aí a chuva caía direto. Toda a captação vinha diretamente para o piso. Resultado, inundou a fábrica do cliente. Então, são coisas que você tem que verificar também. Então, é importante ter esse conhecimento da condição climática e temperatura do piso. Tá? Então, previsão do tempo. Isolamento da área, né? Isso é muito importante para que o contratante não interfira no trabalho do contratado e que o contratado não interfira nas atividades do contratante. Tá? E aí tem que definir a responsabilidade. Por quê? Normalmente é uma coisa que depende de tempo, normalmente é uma coisa que às vezes pode ter um custo um pouco maior, então tem que definir essas responsabilidades. Proteção de equipamentos. Nossa, é um terror fazer isso. Demanda tempo, demanda plástico, por exemplo, para fazer esse tipo de proteção.
Então, isso tem que ser negociado com antecedência, tá? Iluminação do ambiente, como falei anteriormente, ventilação, quantidade de materiais vezes consumo, de acordo com o especificado, contabilizar, ou seja, a área, checar se a área foi medida. Muitas vezes, o cliente fala que tem 200 metros quadrados. Uma hipótese. Você chega lá, tem 225, certo? Nós estamos falando aí, ou 220, nós estamos falando de 10% a mais. Tem material suficiente para isso? Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Então, é importante checar aquela informação inicial que você tem da metragem, porque eventualmente ela pode até ter aumentado. Tinha uma divisória ou algo parecido quando foi feita a medição. Depois removeram essa divisória. Ou seja, não houve uma obra, efetivamente falando, no local, mas a área aumentou, né? Então, é importante checar essa informação. Recebimento, a conferência dos materiais antes da aplicação. É de suma importância fazerem isso. Por quê? Erros de transportadores acontecem, erro na carga do caminhão acontece. Muitas vezes acontece uma situação de redespacho, ou seja, sai do fabricante, vai para um galpão de uma transportadora e dali ela fraciona para caminhões menores, certo? Então é o que a gente chama de redespacho. Nessa operação de troca de caminhão, às vezes o material não vem completo, faltando embalagem, e você pode eventualmente não conseguir aplicar. Então, é de responsabilidade do aplicador fazer essa checagem, porque o cliente não vai fazer. Não tenha essa percepção. Ele não vai fazer. Tá? É importante sempre checar se o número de embalagens que foram contratadas estão ali disponíveis, porque é com elas que você efetivamente vai executar o serviço. Tá? Organização dos produtos, né? Aqui está colocado como tintas, mas qualquer produto tem que estar organizado na obra. Se você tem um produto A, que é utilizado como um primer, um produto B, que é utilizado como camada intermediária, e um produto C, que é utilizado como acabamento, então, cada um desses produtos devem estar separados. Infelizmente, a nossa mão de obra, ela não é letrada. Uma parte dela não é letrada, ou seja, tem muita gente que não lê, tá? Não lê por preguiça, o que é pior, e alguns até não leem por incapacidade. Por incrível que possa parecer, tem gente que ainda tem dificuldade de ler. Infelizmente, os nomes das tintas, dos revestimentos, de uma maneira geral, eles são, digamos assim, complexos. Não é uma coisa simples. Não está escrito lá laranja, banana, caminhão. Não. Normalmente são nomes, às vezes até em outra língua, né? Com siglas, ou seja, acaba dificultando o entendimento da equipe de aplicação. Então, é importante ter essa organização, porque ali no lado esquerdo é um item, no meio é outro e na ponta é o outro. Tá? Organização de equipamentos e ferramentas necessárias à aplicação. É comum você chegar na obra e estar uma bagunça. Né? É o cartão de visitas de um bom aplicador, é a organização da obra. É o cartão de visitas. Tá? Obra desorganizada é um terror. Okay? Então tem que ter um local para guardar equipamentos e ferramentas, não deixar as coisas jogadas pela área, fazer limpeza. As pessoas pensam que a limpeza é só com material gerado pela obra. Não, embalagem, copo, são coisas que têm que ser coletadas para não deixar jogada pela obra como um todo. Tá? Organização dos produtos, já falei, organização também, eu fiz uma alteração aqui. Previamente, conferência dos prazos de aplicação, determinação da equipe de aplicação. Ou seja, foi acordado, mas antes de se iniciar efetivamente, tem que se verificar se há condições de se executar dentro daquele prazo. É comum acontecer atrasos no começo da obra, né? Então, você tem ali acordado às 8 da manhã, né? E aí o que acontece? Faltou luz. Das 6 da manhã às 2 da tarde. Praticamente um dia perdido. E aí? Dá para você cumprir aquele prazo que foi programado? De hipótese nenhuma. Né? Então, é importante checar isso, se está tudo ok, se é possível, se a empresa colaborou naquilo que tinha que colaborar. No caso da falta de luz, é uma situação que não compete a ninguém, dos envolvidos na obra em si. O fornecedor aí, no caso, é um terceiro, né? Vamos lá.
Inspeção do substrato, então fazer novamente a inspeção do substrato. Aqui a gente faz uma recomendação, né? Como eu comentei, a recomendação para execução de piso de concreto que receberá o revestimento de alto desempenho RAD, a CR 001 de 2011. Você veja, esse primeiro documento que nós criamos, ele é de 2011. Ele já foi revisto, certo? Assim que eles estiverem todos eles atualizados, eles vão ser substituídos no nosso site, tá? Mas premissas básicas, né? Então, trabalhar com um piso de concreto com pelo menos 25 MPa de resistência à compressão, com pelo menos 1 MPa e meio de resistência na tração, ou seja, aquele teste de arrancamento, né? Que normalmente é feito, o que pode ser feito, não normalmente, pode ser feito, né? Preparo de superfície, né? Então, isso é uma coisa importante, crucial para a execução do revestimento, tá? Aqui, vocês estão vendo aqui, tem uma série de informações sobre o guia prático para preparação de superfície. Então, esse é um item muito importante. Ali você tem uma série de variações, de situações de como você deve utilizar, o equipamento que você deve utilizar. E nós criamos também, vocês vão ver no próximo slide, baseado num desenvolvimento que foi feito de uma norma americana, SSPC, SP13, onde determina o perfil de rugosidade para cada substrato em função do tipo de revestimento que vai ser aplicado, ou seja, em função da espessura do revestimento. Então, basicamente funciona assim: quanto mais espesso o revestimento que eu for colocar, mais, digamos assim, mais agressiva deve ser a minha preparação. Então, trocando em miúdos, vou fazer uma pintura de piso. Então, eu vou fazer um simples lixamento do piso. Ah, não, eu vou aplicar um revestimento uretano. Todos os fabricantes recomendam o fresamento de um piso de concreto que vai receber um autonivelante em uretano ou um argamassado em uretano, tá? Esse é um conceito básico. Então, são situações que você deve ter. Então, aqui na próxima coluna, a gente tem, basicamente, o tipo de espessura do revestimento, né? E o tipo do CSP, Concrete, Concrete Surface Profile, tá? Ou seja, perfil de rugosidade da superfície. Aqui embaixo, vocês talvez não consigam visualizar totalmente, mas tem uma analogia diretamente ao produto versus o tipo de perfil que a gente deve ter. Então, quando a gente fala de uma pintura, normalmente entre o 2 e o 3, a gente consegue atender a uma condição ideal para recebimento da pintura ou do revestimento. Quando a gente fala, por exemplo, de um uretano, vocês podem verificar aqui, o uretano ele já está aqui nessa faixa de 4 a 6. Evidentemente, quando nós falamos de um revestimento mais fino, como 2 milímetros, CSP4 não é recomendado, tá? Para um uretano, também não. Tá? Mas aí é interessante trabalhar com um pouquinho mais baixo aqui, tá? Mas de uma maneira geral, os uretanos vão de 4 a 6 e de 5 a 7, tá? Argamassado de 5 a 7 e uretano de 4 a 6. Mas esse aqui é uma boa referência para vocês. Estando dentro dessa faixa aqui, o perfil de rugosidade está ok para aderência, tá? Especificamente com relação aos uretanos, né, a gente preconiza, né, todos os fabricantes têm a orientação de que seja feito um suco de ancoragem em toda a periferia da área, tá? E no entorno de todas as interferências que a gente tem naquele local. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo uma junta de dilatação. Então, vocês estão vendo aqui, isso aqui é o sulco de ancoragem, tá? Que é feito de cada lado da junta e também em toda a periferia da área. De fabricante para fabricante, existem recomendações de novos sulcos, tanto na horizontal quanto na transversal. Eu vou mostrar isso no próximo slide. Mas isso vai de cada um dos fabricantes ou digamos assim, da segurança maior que o aplicador quer ter com relação à aderência. Por que é necessário fazer o suco de ancoragem no uretano? Porque o uretano, como ele tem cimento na formulação, ele tem retração.
tá? Então, se o revestimento não tiver esse tipo de ancoragem, ele pode eventualmente desplacar e até haver um empenamento das extremidades dele, tá? Isso eu já vi acontecer. Então, essa técnica foi desenvolvida há muitos anos e todos os revestimentos devem ser feitos dessa forma. Evidentemente que o critério aqui da utilização dos sucos de ancoragem é basicamente para revestimentos como um autonivelante, como um argamassado. Uma pintura em uretano que existe no mercado não tem necessidade de se fazer esse suco de ancoragem, até porque a espessura da pintura não vai ser suficiente para cobrir o suco que você venha a produzir, tá? Mas basicamente a regra é a seguinte. Aqui vocês estão vendo a espessura do revestimento, né? H é a altura do suco e o L é a dimensão dele, a largura dele. Então, normalmente o H vai ser igual à espessura e o L ele vai ser, desculpa, tanto o H como o L seriam 2 vezes a espessura do revestimento. Trocando em miúdos, o revestimento tem 4 milímetros, então H4, L4, tá? Como eu falei, de fabricante para fabricante pode ter variação, mas o importante faça o suco de ancoragem. Se ele vai ter 2 para 1, uma proporção de 2 para 1, 2 vezes a espessura, 1 vez a espessura, não tem problema. O importante é que seja feito, tá? Não pode deixar de ser feito. Uma outra coisa também, como eu falei, são os sucos na periferia, né? Então aqui poderia ser uma parede, como pode ser também aqui um outro revestimento em que haverá um encontro, né? Então, aqui nesse ponto seria feito um corte e que aqui seria feita a ancoragem do revestimento, tá? Como eu falei, cada fabricante tem orientação. Pode ser 5, pode ser 10, né? Por exemplo, uma maquita, né? Se for usar uma maquita com um disco mais robusto para você fazer um suco de ancoragem, ela tem um motor. Então, se você colocar uma pessoa destra para fazer esse suco de ancoragem, necessariamente ele vai ficar 10 centímetros ou mais da parede, por causa do motor. Agora, se for uma pessoa que seja canhota, ela consegue colocar a maquita mais próxima da parede, tá? Mas a recomendação é um mínimo de 5 centímetros da parede, tá? Aqui é uma área em que foi feito um suco de ancoragem com espaçamento de 5 metros, por exemplo, né? Ele fica com uma espécie de um tabuleiro de xadrez, de dama, né? E aqui uma foto de como seria essa área. Volto a falar, cada fabricante tem uma recomendação. Alguns recomendam não fazer essa quantidade aqui de suco de ancoragem, outros determinam que esse espaçamento ele seja com uma dimensão diferente. Eu já vi 5x5, 7x7 e 10x10. Vai do fabricante, tá? Continuando aqui, então, procedimentos gerais aqui. Então, basicamente, a preparação do substrato é uma coisa que a gente não pode pular. Não tem como pular, tá? O lixamento, na pior das hipóteses, tem que ser feito. Não tem como fazer isso. Se você vai fazer uma pintura de uma parede, colocar uma cor nova, qualquer pintor vai fazer o quê? Vai fazer um lixamento para o quê? Para melhorar a aderência da tinta nova sobre a tinta velha. Então, no caso do cimento, a gente tem, mesmo que seja o concreto, sempre você vai ter material de baixa existência na superfície. Então, o lixamento é fundamental, tá? Vamos dar uma corridinha aqui. Agora, use conservação de RAD, né? Então, a premissa básica que a gente deve ter é o seguinte: o revestimento RAD, seja ela uma pintura ou um revestimento mais robusto, independente da base de resina que você está tendo, ele vai funcionar como o quê? Como uma camada de desgaste, uma camada de sacrifício. Ou seja, ele está sujeito a reparos com o passar do tempo, tá? Então, por isso que eu comentei sobre aquela orientação de fazer as inspeções periódicas. Para quê? Seja possível fazer uma manutenção dentro ainda da vida útil de desempenho do revestimento, né? E assim a gente consegue até estender a vida útil do acabamento. Mas se deixar para o último minuto, ou muito próximo do término do prazo de garantia, você vai ter problema sério depois, tá? Então, é importante ter esse procedimento. Eu diria até que é um diferencial,
tá? Ter esse comprometimento, ou passar esse comprometimento com ele, olha, eu estou te vendendo uma solução e vamos agendar semestralmente ou anualmente uma checagem das condições do piso para que você tenha um bom desempenho do investimento que você fez, tá bom? Aqui nós damos alguns exemplos do tipo de solicitação que a gente tem. Então, regra básica: revestimentos riscam e se desgastam. Esse é o conceito que você tem que ter. Não adianta você imaginar que um revestimento, seja ele qual for, não vai riscar. Alguns têm maior ou menor dificuldade para riscar, mas todos riscam e desgastam. Tá? Inclusive, o uretano, que é um revestimento que, digamos assim, é muito utilizado em todas as situações possíveis, ele desgasta também, tá? Ele tem uma durabilidade maior? Tem. Uma resistência maior? Tem, mas ele desgasta também. Então, não existe revestimento que não desgasta, tá? Então, aqui nós colocamos algumas considerações sobre o tipo de rodas que vai trafegar sobre as empilhadeiras, né? O que isso pode trazer de inconveniente? Então, se é uma paleteira, vai ter garfo, o garfo vai bater no piso, os operadores estão sabendo que ele tem que tomar esse cuidado de levantar o garfo antes de fazer a colocação ou a remoção de um pallet, né? São informações que têm que ser passadas para que ele não tenha, ou melhor, o cliente não provoque nenhum dano no revestimento, tá? Pallets de madeiras com prego metálico sem camisas protetoras. É comum ter pallets de madeira com pregos que ficam na base inferior do pallet e que aí provocam incidentes, né, ou acidentes no piso, né? É comum você ter riscos provocados por pregos mal colocados num pallet de madeira, tá? E isso vai, sem dúvida nenhuma, comprometer a durabilidade do piso, né? Então, queda de ferramentas ou peças, né? Então, isso também tem que ser pensado. Então, sugira colocar anteparos de borracha para essa situação, tá? Por exemplo, tornos, né? Então, era comum no passado o torno desprender aquelas carepas, né? Que são aquela espécie de molinha de ferro que desprende da peça metálica, né? E que ficavam jogadas no chão. E o que acontecia, né? A empilhadeira vinha, grudava no pneu da empilhadeira e aí ela saía machucando, agredindo o revestimento da fábrica como um todo. Então, uma das coisas fáceis de você fazer, se eventualmente o seu cliente tem uma situação como essa, recomendar para ele colocar anteparo lateralmente ao equipamento ou criar um procedimento para que seja feita a coleta desses fragmentos, né, antes de que ele entre em contato com o piso. Então, a cada final de turno ou a cada período, recolher todas as sujeiras que tem ali, né, é uma forma de você e o cliente manterem a vida útil mais prolongada, né? Cadeiras com pés metálicos ou rodas também são elementos que trazem uma abração bastante significativa sobre o piso, tá? Aqui eu vou dar uma sugestão para vocês, né? Uma forma de você mitigar essa situação por exemplo, aplicou um autonivelante ou aplicou uma pintura e é uma área que você vai ter cadeiras com pés metálicos ou rodas, né? Um procedimento mínimo que deve ser feito é aplicar cera acrílica profissional. Não aquela cera que aplica na sua residência, mas uma cera acrílica profissional com várias camadas. Da mesma maneira que um shopping faz para preservar o revestimento que ele tem lá. Você aplicando a cera acrílica, ela vai funcionar como camada de desgaste. Então, ela vai ser danificada, mas ela pode ser substituída e reposta. Tá? Isso pode ser um serviço adicional que você pode oferecer para o teu cliente. Tá? Mas é uma forma de você deixar ele feliz por mais tempo, né? Mas também tem algumas limitações. Então, por exemplo, já vi situações em que havia um cidadão de 150 quilos sobre uma cadeira com pés metálicos. Aí não tinha o que fazer, né? Por mais peças de borracha que se colocasse, não deu certo. O que a gente fez? Sugeriu a colocação de um tapete sobre a área que a cadeira do cidadão ficava. Resultado, resolveu o problema. Tá?
Os revestimentos não resistem a todo tipo de ação térmica. Então, essas solicitações térmicas, elas devem ser consideradas durante a etapa de projeto, né? Quais as temperaturas mínimas e máximas, tá? Os revestimentos não resistem a todos os tipos de ações químicas, eles têm as suas limitações, por isso que é importante você fazer aquele preenchimento checklist junto com o teu cliente para levantar o máximo de informação. Já aconteceu no cliente em que ele listou tudo, só que ele esqueceu de listar que daquela lista de 20, 25 itens, tinham dois, que ele misturava, gerava um terceiro, não estava na lista e ele era agressivo. Resultado, a gente conseguiu justificar para o cliente, olha, você não disse que tinha esse produto aqui, e por isso que nós indicamos esse revestimento. Né? Aí conseguimos, naquela área especificamente, um outro material que tinha resistência àquele produto químico. Mas é muito importante você fazer essa checagem. Tá? Limpeza é uma coisa muito importante fazer, então a gente sugere que tem que passar da rotina do profissional da empresa, operação sujou, limpou, ou seja, não deixa o piso encardir para limpar, porque fica muito mais difícil, tá? A utilização de escovas, de lavadoras de pisos, nem todo mundo tem, é complicado de se fazer, a não ser que a empresa tenha um procedimento para fazer isso. Mas tem que tomar muito cuidado, porque essas escovas, esses discos, elas podem ser abrasivos. Em vez de você limpar o seu piso, você acaba danificando ele, tá? Em função da abrasividade dessas ferramentas. Tá? Uma coisa muito importante, não utilizar qualquer tipo de solvente para fazer limpeza, tá? Você pode, eventualmente, limpar o piso, mas em contrapartida você vai manchá-lo, tá? Dependendo da dimensão da limpeza que você fizer, com o solvente você mancha uma área totalmente, tá? Não é um ponto, é uma área como um todo, tá? Use conservação do rádio. Então, é muito importante ter uma definição, um programa de como deve ser feito. Então, recomendação básica: os discos abrasivos nas cores branca e amarela, se for o caso do seu cliente, tá? E sempre utilizar um detergente neutro. Qual que é o detergente neutro, Paulo? Aquele que é utilizado na pia para lavar louça na sua residência. Ele é o detergente neutro, tá? Reparos de renovações, tipo de conservação sugeridos. Quando a camada superficial do revestimento estiver desgastada ou arriscada, deve-se aplicar uma nova camada superficial e desplacamentos por impacto. A região deve ser delimitada com risco de corte, removida e reconstituída. Esse é um procedimento básico de reparo, tá? Mas, evidentemente, a gente sugere que o fabricante seja consultado para dar uma orientação de como que deve ser feito esse procedimento, tá? Nada melhor do que você ter ele por escrito, né? Remove, corta, remove, prepara o substrato, reconstitui. Ok. Vai ficar marcado? Vai ficar marcado, mas vai ficar reparado, tá? Desculpe aqui, pessoal, peraí. Eu perdi aqui uns slides. Peraí. Só um minutinho. Ué. Nossa, bom, eu vou fazer o seguinte aqui. Faltam algumas informações, basicamente de patologia. Levon, vamos continuar? Já são 19h53 ou paramos por aqui hoje? Eu acho que está sendo uma baita Levon ficou mudo. aula dos nossos espectadores, entendeu? Vamos tirar uma dúvida aí com a Mônica. Eu acho que o tema realmente é muito amplo, conforme nós dois, ao menos mais do que qualquer outro, a gente conhece o tamanho do desafio que foi fazer esse manual. É um manual plural, é um manual de uma associação, não existe um autor, mas é um trabalho muito amplo e muito aberto, muito grande. Quantas pessoas estão nos assistindo bravamente ainda, Mônica? Resistindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. 36 pessoas. Estamos mantendo exatamente quem começou. Eu faço um convite aí para todo mundo, Paulo. Eu acho que você deve ir no mínimo mais uma meia hora. Minha sugestão seria, de repente, a gente faz um segundo tempo, a gente conversa com a diretoria, com a presidência, para ver se a gente consegue fazer um encaixe de uma fase 2 do webinar, porque realmente o tema é muito amplo e o manual é muito abrangente. Você não entrou na parte
nem de, a parte final, patologias, Patologia, exatamente. etc., que aí São dá mais umas pano 10 para páginas, manga. mais ou menos. São mais umas 10 Mais páginas. umas, e 10 além das páginas, 10 páginas, estão as experiências de carreira, experiências de vida. A gente, exatamente. como diz um amigo, a gente lembra mais dos tombos que leva do que os pulos que dá. Então, É, a lista de tombos, até pelo tempo de carreira, ela não é curta. E o aprendizado que a gente tirou disso. Então, minha sugestão seria a gente interromper por hoje, já são quase 8 horas. Vamos tentar fazer uns 5, 10 minutos de perguntas e aí a gente encerra. O que que você acha, Paulo? Mônica, para mim, participa também. Eu enviei no chat que se o pessoal tivesse dúvida, podia mandar as perguntas. perguntas pelo chat. Ainda não chegou nenhuma. Bom, vamos fazer o seguinte, se você quiser, Paulo, dá uma encurtada aí uns 10, 15 minutos, vamos esticar até 8h15. Até gostaria que a turma se manifestasse no chat. O que que vocês acham? Vamos segurar aí mais uns 15 minutos da paciência de vocês, ou vamos fazer um segundo tempo mais amplo, com mais detalhes, com mais fotos, mais cases? Eu acho que o Paulo consegue enriquecer isso bem mais. Estou lançando aí o questionamento. Enquanto isso, Paulo, vai retomando aí, Vamos lá. vai tocando. Bom, vamos lá. Então, eu vou pular essa etapa aqui, vamos diretamente às situações, né? Então, eu vou até aumentar um pouquinho para que todos possam ver melhor. Tá? Então, aqui, delaminação típica de um piso de concreto, delaminação da superfície, né? Então, aqui no caso, né, é falha de execução, aqui do revestimento sobre um piso, tá? Falha de execução. Quais as possíveis causas? A delaminação pode também chamada de lascamento ou desplacamento, é uma manifestação patológica comum em pisos de concreto, principalmente naqueles que são polidos com acabadores de superfície. É causada, na maioria das vezes, pelo polimento precoce do piso, que sela o concreto e impede a passagem da água e a exudação. Prováveis correções: recomposição das delaminações com argamassa polimérica, aderida com ponto de aderência acrílica, ação de se o piso estiver em manutenção. Informar o cliente que a presença dessa manifestação patológica indica que a causa é falha na execução e recomendar a interdição imediata do local para impedir o aumento da mesma. Correção: recomposição das delaminações com argamassa polimérica. A proposta não corrige ou promove segurança na ocorrência de outra manifestação patológica relacionada, ou nessa que está sendo tratada, pois essa ação compete a um profissional da engenharia civil. É aquilo que eu falei lá atrás. Essa responsabilidade é para uma pessoa que tem experiência para fazer isso. Um profissional capacitado para dizer se o que deve ser feito efetivamente. Tá? Paulo, Oi? desculpa te interromper, eu estou dando uma Sim. olhada aqui nos comentários. Uhum. A galera tem uns sugerindo para a gente fazer uns 15 minutos a mais e depois puxar um segundo tempo, um segundo webinar. Tem algumas perguntas que já estão entrando. Eu sugeriria a gente atentar um pouco aos questionamentos, tem uma pergunta Sim, muito interessante, e a gente não tem faria problema. um segundo tempo. Eu acho que até pelo horário já são 8 horas e acho que seria interessante. Uma pergunta bastante pertinente aqui é sobre a continuidade dos revestimentos nas juntas serradas e de construção. Seria mais indicado serrar ou seria mais indicado manter o tratamento delas com poliuretano, com selante, etc. Por favor. Olha, vamos lá. Bom, são situações diferentes. Se você tem um piso antigo em que você já tem a presença de um selante, então nesse caso a recomendação seria você manter o selante. Tá? Você simplesmente faria a aplicação na superfície. Agora, se for um piso novo, o que você pode fazer? A característica dos revestimentos é ser monolítico, ou seja, sem divisões. Então, juntas serradas e juntas de construção você pode ter esse comportamento. Agora, junta de dilatação, em hipótese nenhuma, tá? Porque ela foi feita para que haja movimentação da estrutura. Então, aí no caso, você tem que manter o que foi especificado pelo projetista, ou seja, que tipo de selante vai ter que ser utilizado e ele vai ficar exposto, tá? Totalmente exposto, ok? Mais alguma pergunta?
Levon tá ruim. Levou, o seu áudio tá Sim, fechado. Voltou. Eu acho que o segundo webinar é interessante porque a gente vai ter a oportunidade de dar para os espectadores um tempo para eles digerirem um pouco as informações que a gente passou, a oportunidade de ter acesso ao manual, estudar esse manual, aproveitar, é um manual totalmente gratuito, assim como a maioria das publicações da ANAPRE, a partir de um determinado momento, se torna de, de, de cunho totalmente aberto para que as pessoas tenham acesso a técnicas, as recomendações técnicas que estão sendo revisadas agora são totalmente livres para que a turma consiga ter acesso, para que a turma conheça. Então, eu acho que é muito saudável a gente convidar aqueles que estão nos escutando para contatar a Mônica, para baixar os manuais, para acessarem os links, para terem um tempo de estudar o manual e aí o Paulo finaliza o webinar original e aí a gente abre para uma sessão aberta de perguntas. O que você acha, Paulo? É uma ideia que me Eu ocorreu acho que é uma agora. ideia. Podemos mais ou menos marcar aqui para alguma coisa em torno de uns 30, 45 dias, é o tempo da gente poder entregar o manual revisado e o pessoal, uns 15 dias, para o pessoal poder ler, né? Formatar suas perguntas e a gente retomar a apresentação. Perfeito. Eu acho que seria bastante interessante, seria uma maneira da gente valorizar e tornar o documento mais consultado ainda. E lembrando, existe uma versão atual do manual que pode ser, e recomendo até que seja baixado, porque ele está tirando uma ou outra correção ortográfica interessante, a essência está aí. E o fundamento desses manuais é nortear os rumos, que nem o Paulo falou com muita propriedade. Na parte de custos, a gente não tem a ilusão de passar o preço de venda, porque toda empresa tem a sua realidade, todo momento de mercado tem sua realidade. Mas conceitos como saber por quanto vender, saber qual é o limite, não precisa fazer escola de economia para ter um beabá. E o beabá está aí. O beabá, a ANAP já deu um curso de custos bastante interessante. No Manual de Executor de Concreto, isso vai ser abordado. Nós temos um curso de custos engatilhado, que já foi, já voltou, por problemas da vida, da rotina dos nossos professores. Então, eu acho que seria muito interessante. Então, Mônica, o teu desafio agora é conciliar a agenda futura com uma fase 2 do webinar de RAD, e eu acredito que vai ser bastante proveitoso para todo mundo. Então, eu, da minha parte, agradeço novamente todo mundo. Eu gostaria de passar a palavra para o Paulo e até provoquei a Mônica. Mônica, próxima reunião de diretoria já temos um primeiro tema, achar uma janela para mais um webinar de RAD. A turma do concreto vai ficar meio brava conosco, mas paciência, todo mundo vai sair aproveitando. Muito Ok, obrigado, bom. gente. Paulo, por favor. Obrigado a todos, tá, pela presença. Acho que as informações que foram transmitidas, elas, sem dúvida nenhuma, vão contribuir para o conhecimento e a formação de vocês. Como já foi falado, não dá para a gente ler todos os detalhes, porque eu pulei muitos itens, justamente por uma questão do tempo, tá? Então, o interessante seria vocês darem uma estudada nesse manual e trazer para a próxima exibição, vamos dizer, né, as dúvidas e terminar com a questão. Você já sabe, o próximo capítulo vai ser patologias, que é bastante interessante porque a gente tem uma quantidade grande de fotos junto com o manual, que ajuda bastante no sentido de você detectar e interpretar o que está acontecendo na situação que você está vivendo, tá? Então, agradeço mais uma vez aqui a presença de todos. Importante, estamos à disposição. é, Nós temos aí como uma ferramenta de comunicação o site da NAPRE, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, seja
execução, seja de um pós-venda, alguma coisa nesse sentido, estamos abertos à orientação isenta, certo? Quem vai dar a palavra é a ANAPRE, não é o funcionário da empresa A ou o funcionário da empresa B, certo? Nós vamos tratar a situação em si. Mas aí volto novamente a colocar a ANAPRE à disposição de todos, no sentido de nos orientá-los para que todos tenham um desempenho nas suas funções e trabalhos aí, como ou não como empreendedores, tá bom? Muito obrigado e Paulo, boa chegou uma noite. pergunta Hum, numa outra página aqui, é do Lacerda. Ele diz uhum. assim: Paulo, sou executor de RAD e dificilmente deparo com projetos de epóxi com especificação clara do revestimento. Tem alguma movimentação sobre esse assunto? Sim. É, olha, eu vou te dar um exemplo, já que você perguntou, eu vou responder. Então, quando nós vamos fazer a revisão da norma, nós vamos tomar alguns cuidados com algumas situações que aparecem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fomos consultados por um gerenciador de uma obra em que o cliente tinha especificado um revestimento autonivelante, tá? A norma, ela, digamos assim, ela não é 100% clara com relação ao sistema construtivo deste autonivelante. Então, ou seja, ah, a pergunta era básica. O que ele me entregou é aquilo que estava na norma? A pergunta básica foi essa. Ou seja, foi executado o revestimento, havia uma discordância em número de camadas, né? Eu e o Levon, a gente sabe exatamente o que aconteceu, tá? O maior número de camadas do que a que está, a princípio, dita na norma, tá? Que seria primer e capa autonivelante. Mas isso não quer dizer que essa outra opção esteja 100% errada, né? Ela atinge ao mesmo resultado, que é o cliente queria um revestimento com um acabamento autonivelante. Mas o importante é que ambas as partes tenham conhecimento daquilo que você está comprando ou que você está vendendo, certo? Então, um sistema construtivo é um caso típico, por exemplo, de discordância dos revestimentos. Nós estamos tentando fazer um trabalho também com as empresas de especificação. Existem poucas empresas especializadas em especificação de revestimento, tá? Poucas mesmo. Nós temos, acho que hoje, mais empresas de projeto de piso de concreto do que especificadores de RAD, tá? Muito mais. Então, a gente está tentando fazer essa troca de experiências, ajudar na orientação. Este manual, ele vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para ajudar, porque muitas vezes quem trabalha com um projeto de piso de concreto, ele pode se sentir inseguro na hora de especificar um revestimento. Por quê? A responsabilidade é dele. Tá? Então, caso a gente tenha aqui algum projetista ou calculista, nós colocamos a ANAPRE à disposição e a melhor maneira de você obter uma orientação é com algum fabricante. Tá? Ele vai poder te esclarecer. Então, Lacerda, quando nós fizemos a revisão da norma, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as duas possibilidades, mas evidentemente que não são revestimentos iguais em termos de desempenho, certo? A resistência à compressão deve variar, a resistência à abrasão também deve variar, a vida útil do revestimento deve variar também. Então, é possível ter os dois, mas eles têm que ter uma variação de custos, evidente, tá? Esse caso que eu citei, nós poderíamos classificar. Quando o cliente não sabe aquilo que ele está comprando, ele pensa que está comprando um BMW e vai receber não vou falar um Lada, que também aí é demais, mas um carro bem inferior, né? Não está certo, né? Agora, quando ele sabe que ele está comprando, em vez de um 2.0, um 1.5, não tem problema nenhum, tá? Mas nós vamos tomar esse cuidado para que tenha essas possibilidades e fique clara. Esse vai ter um desempenho, esse vai ter outro desempenho. Tá bom? Eu acho que dessa forma eu consegui responder a sua dúvida, Lacerda. Com relação às empresas, infelizmente, de projetos, são poucas.
Tá? São poucas, infelizmente são poucas. Como eu te falei, eu acho que tem um pouco de insegurança nos projetistas, ou, eventualmente, é feito o projeto, mas muitas vezes não tem a destinação final da utilização daquele novo prédio. Por exemplo, no meio da negociação, um cliente pensou-se num cliente num tipo de segmento, e no meio da negociação entrou outro. Eu já vi acontecer pisos de revestimentos galpões que não tinham a função de serem frigorificados, por exemplo, mas foi criado dentro desse galpão toda uma câmara de isolamento, e foi necessário fazer revestimento no galpão, mais de 10 mil metros quadrados de revestimento. Mas o projeto não contemplava isso originalmente, entendeu? Por quê? A atividade afim dele mudou. Tá? Então tem muito disso também. Ok? Da minha parte, é isso que eu tinha para colocar para vocês hoje. Agradeço novamente a todo mundo e eu acho que é um assunto muito amplo, é um manual que demanda claramente 2 webinários, ou talvez até mais do que isso. Então, eu fico muito contente pela presença, pela turma ter resistido. E a Mônica está colocando no chat aqui, assim que nós tivermos a data, nós vamos comunicar para todo mundo. Enquanto isso, a gente aguarda que vocês entrem, baixem o manual e se preparem para bombardear a gente de perguntas assim que possível. Muito obrigado, e boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.